Olá, gente! Hoje nós vamos falar um pouquinho de ligações químicas. Por quê? Fiz um vídeo com vocês, quer dizer, enviei um vídeo de 40 e poucos minutos. Então, assim, eu acredito que fica muito maçante, mas eu tinha que mandar aquele vídeo justamente porque a ideia das ligações químicas estão todas juntas. Então, assim, vão vendo devagar, porque eu não vou entrar em matéria nova antes de saber que vocês entenderam. Então eu vou usar essa semana para passar uma revisão rápida, assim, para dar uma situada em vocês, fazer os exercícios, tá? Então aqui, ó, as principais, né? Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Vou falar da ligação covalente simples, tá? Não vou ficar entrando em detalhes da coordenada hoje. Vou deixar para falar da coordenada quando a gente estiver fazendo exercício, justamente para não confundir a cabeça de vocês. O que a gente tem que saber? Lembrar aqui. Ligação iônica, ela é feita através de um metal e um ametal, tá? Quem é o metal na tabela periódica? É aqui o canto esquerdo. Quem é o ametal? O canto direito. Ah, mas e aí? O que isso quer dizer? Vocês vão ver que a química ela sempre se complementa. Olha só. Quando vocês viram propriedades periódicas, vocês viram que os metais são eletropositivos. Por quê? Porque eles tendem a doar elétrons. Porque eles sempre vão seguir o quê? A regra do octeto. Se eles estão aqui no canto esquerdo, eles têm pouco elétron na última camada. Como eu sei? Qual a quantidade de elétrons na última camada? Você vê pela família. Aqui, ó. Isso serve para os elementos representativos, grupo A. Lembram da aula de tabela periódica? Os elementos representativos, o número dele equivale à quantidade de elétrons na última camada. Então, por exemplo, os metais que estão aqui no cantinho esquerdo, eles vão ter poucos elétrons na última camada. Vamos supor o exemplo do cálcio. O cálcio é da família 2A. Se ele é da família 2A, ele tem quantos elétrons na última camada? 2 elétrons. Se ele tem 2 elétrons e ele segue a regra do octeto, o que é a regra do octeto? Ter 8 elétrons na última camada para ela ficar totalmente preenchida e então eles conseguirem a estabilidade deles. Então o cálcio, tendo 2 elétrons, é mais fácil ganhar 6 para ficar com os 8 elétrons ou perder esses 2 elétrons e ficar com 8 da camada anterior, lembrando lá da distribuição eletrônica. Para ele é mais fácil perder esses elétrons, né? Do que ganhar 6. Ganhar 6 é mais difícil que perder 2. Então o cálcio, ele tem essa característica de doar. Os metais têm característica de doar elétrons para conseguirem essa estabilidade. Já os ametais, que estão aqui no canto direito da tabela periódica, eles têm mais elétrons na última camada. Se eles têm mais elétrons na última camada, eles vão tender a ganhar. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é da família 6A. Se ele é da família 6A, ele tem quantos elétrons na última camada? 6 elétrons. Pode ser chamado de 6A ou 16, né? Dependendo da tabela de vocês. Se ele tem 6 elétrons na última camada, ele vai tender a ganhar elétrons. Por quê? 6 é mais fácil ele ganhar 2 para ficar com 8 ou perder esses 6 elétrons? Ganhar 2. Então, ele tem uma característica de ser eletronegativo, porque ele tende a ganhar elétrons. Então, é sempre assim, os metais têm a característica de eletropositividade, tem a característica de doar elétrons, porque ele tem poucos elétrons na última camada, e os ametais são eletronegativos, porque eles têm a capacidade de ganhar elétrons, né? Então, numa ligação iônica, nós temos metal é metal, no caso do óxido de cálcio aqui. Se a gente tem um metal e um ametal, a ligação é iônica. Iônica, formação de íons. Por isso, ó, formação do cálcio 2+, por causa da perda de elétrons, e oxigênio 2-, porque ele ganha 2 elétrons. Então, ligação iônica tem formação de íons, porque tem transferência de elétrons. Já na ligação
covalente, a gente vai ter ligações de hidrogênio com ametal ou ametal com ametal. Eu usei aqui o exemplo do H2, da H2O, da nossa água, né? Que é hidrogênio com ametal. O oxigênio não é ametal, ele está aqui no cantinho direito da tabela periódica. O que vai acontecer aqui, ó? Eles vão compartilhar elétrons para o oxigênio ficar com 8 elétrons e o hidrogênio vai ficar com a regra do dueto. Como ele tem um elétron só, como é a distribuição dele? 1s1. Então ele vai ter que preencher esse S. Ele só tem o subnível S, então ele tem que preencher esse subnível S e ficar com 2 elétrons. Vocês viram isso no vídeo, lembra? Então é conforme a regra do octeto, só que como ele é pequeno, só tem o subnível, ele segue a regra do dueto. Então, ó, ele ficou preenchido, os 2 hidrogênios ficaram preenchidos e o oxigênio ficou com 8 elétrons, ficaram compartilhando. O hidrogênio não queria doar esse elétron e ficar com nenhum, né? Nenhum desses hidrogênios, nem o oxigênio ia querer doar. Então, como nenhum doa, nenhum recebe, eles compartilham para eles todos ficarem felizes. Isso é a ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Aqui eu coloquei um do tipo ametal com ametal, só para a gente ver, ó. Carbono tem 4 elétrons. Ele compartilha para o oxigênio ficar com 8 e compartilha aqui para o oxigênio ficar com 8 também. Aí vocês podem perguntar, o carbono tem 4 elétrons. Ganhar 4 ou perder 4 acaba dando no mesmo. Só que o carbono ele tem a capacidade de ir formando cadeias. Ele é chamado de organógeno. Essa capacidade de formar cadeias é isso, ser organógeno, é a característica dele. Então até por isso que a gente tem a química orgânica, que no caso vocês estudam a partir do 2º ano. Essa química orgânica mostra vários compostos de carbono, entendeu? Ele faz essa ligação covalente. Quando vocês estudarem NOx, vocês vão ver que o carbono é o elemento que mais pode ter diferentes NOx. Ele vai do -4 ao +4. Ele pode ser -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4. Vocês vão ver isso, né? Vão lembrar disso depois. Mas, entenderam a diferença da ligação iônica, a formação de íons, porque há transferência de elétrons. Ligação covalente, a gente tem compartilhamento de elétrons. Ok? Tá. Na ligação metálica, o que acontece? Ela não segue a regra do octeto. Ela se comporta de uma forma mais complexa. Então, inicialmente eu tenho que dizer para vocês, ó, uma coisa que vocês têm que lembrar. Se tiver assim, cobre e estanho, que é o famoso bronze, o bronze. Se vocês forem olhar na tabela periódica, eles são elementos de transição, que é o grupo B. Por isso até eu chamei a atenção para vocês que o que eu estava falando da ligação iônica e covalente, eu estava usando elementos representativos do grupo A. Geralmente a ligação metálica é composta por elementos do grupo B. Então eles não seguem a regra do octeto e acaba sendo diferente. O que vocês têm que saber é que ligação metálica, qual a característica do metal? Eles não doam elétrons? A ligação metálica ela tem muita doação de elétrons. É até por isso que os metais conduzem tão bem a eletricidade. O que é a eletricidade? Não é a condução de elétrons? Os metais conduzem bem a eletricidade porque ali tem muita condução de elétrons, eles estão doando muito elétrons. Vou falar mais um pouquinho dele e da ligação covalente coordenada quando eu estiver resolvendo exercícios, para chamar a atenção de vocês e não confundir muito. Mas o principal, que é entender essa diferença da ligação iônica e da ligação covalente, vocês entenderam? Espero que sim. Manda um feedback para ver se vocês estão compreendendo e prosseguindo na matéria, ok? Gente, vou fazer esse exercício com vocês porque, assim, vocês têm que ir se acostumando com as contextualizações, porque o Enem ou qualquer outra prova de vestibular vai estar sempre ali puxando o raciocínio de vocês. Vocês têm que
tentar pegar um raciocínio. Não é só em química não, tô dizendo em qualquer matéria. Vocês têm que ter a perspicácia de, sabe, pegar e responder a questão. Aqui, minimizei um pouco, né, porque tem muito, as questões, né, geralmente tem muito texto, aí fala para que serve, em química pelo menos geralmente é assim, você pega um elemento, uma substância lá e vai dar uma contextualização do que ele é usado, para que ele é usado. Então, dei uma sintetizada assim no que importa da questão para a gente fazer aqui. E resolvi fazer essa questão justamente para vocês perceberem que às vezes eles dão uma informação e a partir dessa informação você tem que trabalhar o que você sabe ali do conteúdo para conseguir determinar a questão. Acontece muito pode acontecer nas nossas provas também. É importante que vocês tenham esse raciocínio. Então, ó, esse exercício falava da hematita, aí falou um pouco da contextualização da hematita, aí fala que é um minério de ferro e oxigênio, possui, né, o oxigênio na forma de ânion bivalente e o ferro na forma de cátion trivalente. Quando a gente estava falando ali de semelhança atômica, a gente falou muito sobre isso. Na parte da distribuição eletrônica mesmo, a gente também falou muito sobre isso. O que é um ânion bivalente? Ânion, quem é o ânion? É o negativo, é o que recebe elétrons, lembram disso? Então, o oxigênio, se ele está na forma de ânion bivalente, é porque ele ganha 2 elétrons. O ferro na forma de cátion trivalente, o que é o cátion? O cátion doa elétrons, então ele é o positivo. Se ele é o positivo e está trivalente, o ferro está mais 3. Ah, beleza. A gente precisa descobrir, né? Qual a fórmula desse composto, se ele é o FeO, se ele é o Fe2O3, Fe3O2, qual é a fórmula, né, molecular deles e o tipo de ligação. Se vocês forem na tabela periódica, vamos lá, o oxigênio a gente sabe que ele é da família 6A. Só que o ferro é um elemento de transição, é da família B. Então, vocês já ficariam assim, opa, e aí? A gente sabe que é um metal de transição, mas a gente vai ter que trabalhar com o que foi dado para verificar o que é de fato. Até porque quando tá falando de ligação iônica e ligação covalente, eu falei que a gente ia trabalhar com o grupo A. Ligação metálica a gente ia trabalhar com o grupo B, mas aqui a hematita já misturou elemento do grupo B e elemento do grupo A. Pode acontecer tranquilamente. Mas vamos trabalhar com o que foi dado aqui. Vamos lá. Aqui está acontecendo o quê? Uma transferência de elétrons ou um compartilhamento? Se esse íon, se já falou que, né, tem um ânion e um cátion, a gente já sabe que é o quê? Uma ligação iônica, já de cara. Então a gente poderia já matar essa e essa. Se houve formação de íons, né, se a gente tem cátion e ânion, já vai ser ligação iônica. Mas vamos fazer aqui, ó. Se o ferro doou 3 elétrons, é que ele tinha 3 elétrons aqui disponível para doar. Se o oxigênio recebeu 2 elétrons, é porque ele tinha quantos elétrons aqui para poder receber? Quantos espaços? Só 2. Porque se ele recebeu 2, é porque ele tinha 6. E se o ferro doou 3, é porque ele tem 3 disponíveis aqui. Então, lembrando que o ferro ele não tem 3 elétrons na última camada, ele é do grupo B. Sendo do grupo B, o raciocínio é diferente, né? É um elemento de transição. Porém, eu estou colocando 3 elétrons aqui porque a gente sabe que ele é um cátion trivalente, ou seja, que ele doou 3 elétrons. Tá. Então, ó, se ele doou 2 elétrons aqui para o oxigênio, ele completou esse oxigênio. Porém, ele ainda tem um aqui. Preciso de outro oxigênio. Então, ele doou esse aqui, mas ficou faltando um para o oxigênio. Então, eu preciso de um outro ferro trivalente.
E aí ele vai doar esse aqui. Completou esse, mas sobrou esses dois, então vou precisar de outro oxigênio. E aí ele vai doar para esse oxigênio. Então, qual é o composto da hematita? Fe2, porque eu tenho 2 ferros, ó. 1, 2. E quantos oxigênios? 1, 2, 3. FeO3, ligação Fe2O3, ligação iônica. Essa é a correta. Entenderam? De verdade? Coloquem no feedback se vocês entenderam. Se vocês viram que o raciocínio não é difícil, é só a gente pegando as informações e definindo as coisas para resolver a questão, tá? Vocês sempre vão fazer isso. Vão sempre completando, colocando, quando vocês tiverem que descobrir qual o elemento, qual o composto. Ok?